glorioso dia da vitória. Agora, nesse período de dezembro, nós temos um período, pelo menos para mim, pessoal, para mim e para minha esposa, o dezembro para nós é um momento muito alegre. Nós gostamos muito de dezembro devido à presença do Natal. Apesar de algumas pessoas não concordarem com a presença do Natal em dezembro, alegando todo tipo de informação que o inimigo passa para as pessoas, nós acreditamos que mesmo que Jesus não tenha nascido em dezembro, isso é um fato notório porque a Bíblia aponta que Jesus deve ter nascido entre setembro e novembro, nesse período, até pelas datas, até pela estação do ano e outros fatores que a gente encontra aqui na Palavra de Deus. Mas nós temos que acreditar da seguinte coisa: Jesus Cristo, para morrer, ele teve que nascer. Isso é fato. Para Jesus vir até a terra, para ele morrer por nós, para que ele pudesse nos salvar dos nossos pecados, ele teve que nascer um dia. Quando nós fizemos aniversário, nós estamos lembrando a nossa data de nascimento. E é uma data de grande alegria para todos nós. Cada um que faz aniversário fica feliz, porque Deus está cumprindo a promessa dele de deixar-nos aqui na terra mais um ano. E é bem verdade que naquela época algo maravilhoso aconteceu. Independente da data, o maravilhoso foi que Jesus nasceu. Jesus, o nosso eterno Senhor e Salvador, nasceu. Ele veio glorioso. Os anjos desceram do céu para glorificar aquele menino que tinha nascido. Os pastores ficaram maravilhados. Aqui diz ainda, os anjos falaram: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas, novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Natal, na verdade, é um momento que deveria ser de grande alegria, principalmente para nós cristãos. Um dia de grande alegria. Porque foi por causa desse dia do nascimento que houve uma apropriação dos nossos pecados. Houve uma morte para que os nossos pecados fossem definitivamente apagados da face da terra. Quando Deus nos enxerga, Ele nos enxerga através de Jesus Cristo. Como Jesus é limpo, como Jesus é puro, Ele enxerga todo aquele que crê em Cristo puro também. Uma outra coisa que chamou a atenção aqui, diz assim, e aconteceu que ausentando-se dele os anjos, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Diz também aqui que os pastores foram divulgar isso. Eles saíram divulgando o nascimento do Salvador. Isso é uma coisa fantástica. Nós deveríamos fazer agora em dezembro, divulgar o nascimento do nosso Salvador. Nós não podemos ofuscar isso e arrancar isso de dentro do nosso coração. O nascimento de Jesus. É bem verdade que nós acabamos louvando muito mais a morte de Jesus, sabendo que Jesus não era para estar lá. Era nós que deveríamos estar lá morrendo. Mas Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer de novo. É algo grandioso isso. E cada vez que eu vejo essa passagem em Lucas e nos outros evangelhos, eu fico muito feliz com isso, sabendo que Jesus nasceu. Que Natal significa natalidade, significa nascimento. E isso é algo muito gigantesco. Quando nasce uma criança que sai do ventre de uma mulher, é algo magnífico. Acredito que a mãe que tem um filho, é incomparavelmente muito maior a visão dela e o sentimento dela do que o próprio pai. Do que os próprios parentes. E até mesmo do que propriamente aquela mulher que também já gerou filhos. Porque é um sentimento único. É um sentimento dela. Ela poder gerar um filho. Imagine agora, Maria está gerando o próprio Salvador dela. Maria estava encantada e feliz porque estava gerando o Salvador dela. Ela entendeu esse princípio. Semana agora que passou, é um fato até engraçado. Saiu no mercado, eu não vou falar quem foi, se me permitir eu falo.
Mas saiu aí no mercado aí, uma tal de um pó aí, diz que seca a barriga e tal. E uma coisa que se tornou perigosa, acabou para nós se tornando uma coisa engraçada, e a gente riu muito com isso. Esse pó que seca a barriga, então a pessoa toma lá antes do almoço, antes do café da manhã, antes do jantar e tal. Mas essa pessoa que tomou esse pó, seca a barriga, aconteceu algo impressionante. Ela começou a sentir falta de ar, né? Dor no estômago, diarreia, cansaço, tristeza. Aí eu acabei identificando que, na verdade, acaba secando mesmo a barriga, e não só a barriga, mas o corpo todo. Porque ela tomou isso aí, ela acabou ficando com depressão, falta de ar, dor de barriga, diarreia, cansaço. É bem verdade que secaria tudo. Se ela continuasse tomando mais uma semana, ia secar até os ossos. Às vezes, nós colocamos a fé no que os outros dizem que é certo. E nós não colocamos a fé nas coisas que Deus diz que é certo. Essa é a grande verdade. As pessoas querem nos entupir, principalmente os mais legalistas, que têm mais lei, que o Natal ou que o nascimento de Jesus não é importante. Eles querem nos entupir disso, dizendo, isso não tem importância. Jesus nasceu, não, mas isso é coisa lá do inimigo. Isso, o Pinheirinho pendurava a cabeça das crianças. Todo tipo de bobagem que podem pegar na internet, as pessoas vão, captam da internet e jogam para o povo de Deus. Mas não vão pesquisar na internet o que realmente significa o nascimento de Jesus. É um momento de extrema grandeza. É um dia glorioso da vitória, porque no Velho Testamento, inclusive, as pessoas esperavam esse grande dia. Lá em Isaías fala disso. As pessoas esperavam o grande dia do nascimento. O próprio João Batista, quando estava no ventre de Isabel, quando Maria chegou perto, o próprio João Batista, dentro do ventre, se mexeu. Ficou feliz, ficou alegre, radiante. Por quê? Porque ele entendeu, mesmo no ventre, que ali estava nascendo o grande Salvador. E é bem verdade que quando nós colocamos a nossa fé no que os outros dizem, nós acabamos errando muitas vezes. Dizem que talvez você não vai conseguir, dizem que você é fraco, que você é um perdedor, dizem que você não tem fé, dizem que a sua igreja não vai para frente, dizem todo tipo de bobagem ao nosso respeito. E se nós dermos crédito ao que as pessoas dizem e não ao que Deus diz, a vida, com certeza, não será uma grande vida. Existe uma passagem nas Escrituras de uma unção redobrada. Elias era um profeta que Deus usou muito ele. Trocando por miúdos, era um homem de grande poder. O interessante é que quando Eliseu descobriu, em outras palavras, né? Quando Elias subiu, Eliseu pegou a capa, então uma unção redobrada caiu sobre a vida de Eliseu. Em outras palavras, o que Deus prometeu, ele cumpre. O que Deus prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Independente do tempo, ele vai cumprir. O que precisamos é acreditar e não duvidar no coração. Elias, em toda a sua passagem nas Escrituras, fez 7 milagres. 7 milagres. Eliseu fez 13 milagres em vida. Essa unção redobrada que Eliseu recebeu, as pessoas devem perguntar, poxa Edson, mas se é dobrada, se Elias fez 7, por que Eliseu não fez 14? Vamos chegar lá. Quando Eliseu foi enterrado, depois de um certo tempo, um certo período de tempo, os ossos de Eliseu ficaram à amostra. Algumas pessoas estavam trazendo alguém morto, falecido, tropeçaram e essa pessoa, esse corpo morto, caiu sobre os ossos de Eliseu e a pessoa ressuscitou. Concluindo, 14
milagres. O que eu quero falar para vocês, mais uma vez, é o que Deus falou, Ele vai cumprir. Às vezes a gente acaba desistindo de nossos sonhos. No meio do caminho, acontece tantas coisas que nos deixam para baixo, tristes, desanimados, que a gente acaba desistindo do projeto que Deus tem para a nossa vida. E os projetos que Deus tem para cada um são enormes. São projetos de vida, são projetos de prosperidade, de saúde, de paz, projetos de expandir o Evangelho por todo o mundo. Essa é uma grande verdade. Agora, o que Deus pede é que nós acreditamos nisso. Muitas pessoas querem ter a tal unção redobrada, em outras palavras, mas não fazem nada para isso acontecer. Não servem a Deus de maneira coerente. E a gente tem que servir de maneira coerente. Vir à igreja é importante, com certeza. Visitar os irmãos é importante. Mas servir a Deus com toda a integridade, força e coragem é uma outra coisa. E é isso que esses homens tinham. Elias, quando enfrentou os profetas de Baal, foi algo impressionante. Porque eram tantos profetas gritando e berrando, e Elias dizendo, gritem mais alto, porque talvez o Deus de vocês está dormindo ou saiu para passear. E depois que tudo aconteceu, os profetas foram mortos, e o fogo pegou mesmo com água depois que Elias orou para Deus. Mas algo aconteceu com Elias. Elias não teve medo dos profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher, a rainha. Ele teve medo de uma mulher, olha só o poder da mulher. Não teve medo de 400 profetas, mas teve medo de uma mulher. Quando ela disse que no outro dia ele ia morrer, ele se desesperou, ele entrou em pânico, ele saiu correndo, ele entrou quase em depressão. Ele entrou quase em depressão. Olha o que uma mulher faz na vida do homem. É brincadeira. Então, é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes, nós enfrentamos 1, 2, 3, 4, 400, 1000, sei lá quantos inimigos nós pudemos enfrentar. Quantas situações difíceis nós passamos no nosso dia a dia. Enfrentamos milhares de coisas. Mas, às vezes, no momento de fragilidade, uma única coisa, pequenininha, nos tira do caminho. Toda aquela força, toda aquela fé que nós tínhamos acaba desaparecendo em questões de segundos. Isso aconteceu com Elias. Pode acontecer com qualquer um de nós. Momentos de fraqueza, todos nós temos, mas devemos acreditar que o Jesus, que é o nosso grande advogado, está conosco em todo o tempo. Em Isaías 9:6, fala algo aqui sobre o grandioso dia da vitória. Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Velho Testamento, Isaías, um grande profeta, profetizou que Jesus viria um dia, que o Salvador viria e tornaria esse dia um glorioso dia da vitória. A palavra de Deus diz, em Filipenses 4:8, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensem em coisas boas. Pensem no momento agora, nesse período de Natal, pensem em como você pode abençoar outras pessoas. Como você pode falar de Jesus para outras pessoas. Não perca a oportunidade de falar desse Jesus para as pessoas. Nós em casa temos lá o pinheiro, já fomos criticados também por causa disso, já fomos colocados na parede. Eu não dou bola porque as pessoas dizem, eu sou o que Deus diz que eu sou e não o que os homens dizem que eu sou. Porque quando as pessoas chegam lá em casa, os não crentes, mesmo da nossa família, às vezes, os não crentes, eu sempre digo, você sabe o que significa o pinheiro? Ele não é só bonito.
Está vendo aquela estrela lá em cima? Aquela é a estrela de Davi. Aquilo representa a estrela que as pessoas estavam vendo. Você está vendo essa árvore aqui? Isso representa a manjedoura, onde Jesus foi deitado. Você está vendo essas pisca-pisca, as luzinhas piscando, representam as estrelas. Como o irmão falou aqui, que Deus conhece o nome de cada uma. Nós, em casa, criamos uma simbologia para falar do nosso Salvador. Nós não perdemos a oportunidade em nenhum momento. Nós falamos do nosso Salvador a qualquer momento. Cada um faz o que quer, cada um crê no que quer, mas nós temos a certeza, porque a Bíblia diz que aquele que olha com olhos impuro, então impuro é. Nós olhamos isso com algo puro. Olhamos isso como algo que podemos divulgar o Evangelho. Nada de Papai Noel, nada de... Como é que é lá? Os alemães têm lá? Piscinique. Nada de piscinique, nada de Papai Noel, nada de Santa não sei das quantas, como acontece na Suécia. Não. Nós estamos festejando o aniversário do nascimento do nosso Salvador aqui na Terra. Estamos fazendo isso. Para nós, foi um grandioso dia da vitória. Para nós, foi um dia marcante na humanidade. Satanás, eu fico imaginando ele olhando aquele ser ali, frágil, deitado na manjedoura, eu fico imaginando o que ele não deve ter pensado. Eu fico imaginando isso. Como é que uma criança dessa vai me derrotar um dia? Mas quando ele descobriu que algo grande tinha acontecido, ele mandou matar todas as crianças e 2 anos para baixo. Ele sabia a importância daquela criança. Hoje, nós não vimos mais Jesus como o menino Jesus. Nós não vimos mais Jesus como andando aqui entre nós como homem, mas nós vimos Jesus hoje como o eterno e grandioso Salvador, o glorioso, o Deus que supre todas as nossas necessidades e é o nosso mediador entre nós e o nosso Deus. É isso que nós vemos. Não crie leis na sua mente, nós vivemos um período de graça. Crie amor, crie liberdade. Ensine para os seus filhos a coisa certa. É muito simples. Nós temos também que tomar cuidado com o que a gente deixa entrar em nossas vidas. Algum tempo atrás, um mês mais ou menos, eu tenho uma locadora perto da minha casa, onde eu pego meus filmes, eu gosto de ver filme. Mas eu entrei lá e estava passando um clipe de uma banda internacional. A música era Eu Vou Pela Estrada do Inferno. Essa era a música que estava passando. Uma banda chamada AC/DC. Mas o balconista não estava entendendo o que o rapaz estava cantando. Eu entrei e disse para ele, queres ir pelo caminho do inferno? Eu não, eu quero ir pela estrada do céu. E expliquei para ele. Mas uma coisa me perseguia. No outro dia, pela manhã, sem mentira, irmão, eu fui na academia, eu me exercito, eu gosto de me exercitar. Eu cheguei na academia, a primeira coisa que eu ouvi, eu estou indo pela estrada do inferno. Eu disse, é uma perseguição. Será que ele ligou para o rapaz da academia? Olha, quando ele chegar aí, tu bota aquela música. Eu botei o meu fone de ouvido e ouvi Deus de toda a criação, da banda Hillsong. Eu não fiquei ouvindo aquele lixo. Eu não quero que essas coisas invadam a minha mente. Eu não quero que essas coisas transformem a minha mente no lixo. Não. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, nisso pensais. Em Efésios 4:23 diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Uma outra tradução diz assim, e agora as suas atitudes, em Efésios 4:23, uma outra tradução da versão viva diz assim, e agora as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para o melhor. As nossas atitudes e o nosso pensamento devem estar mudando sempre para o melhor. Estava vendo esses dias um documentário sobre, foi no Globo Repórter, eu acho, sobre as pessoas que chegam à idade avançada. E uma velhinha de 94 anos, a repórter perguntou para ela, o que você pensa para o futuro? Ela disse, eu penso só em melhorar a cada dia. 94 anos. Ela estava pensando em melhorar. Estava pensando em chegar mais longe. Estava pensando em fazer coisas boas.
Em Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós mudamos aqui, nós mudamos o nosso coração e o nosso espírito é automaticamente mudado. Deus sempre prepara uma saída para nós. Mesmo antes de nós estarmos na dificuldade, mesmo antes de nós precisarmos da saída, o nosso Deus já preparou. Em 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com toda a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Há 2 semanas nós estávamos na praia, fazendo os reparos lá na casa de sítio da família. O sol estava escaldante. E a minha esposa acabou passando um protetor solar no rosto, fator 50. Eu passo também, pele muito branca, e eu não fico moreno de jeito nenhum. Fico vermelho, igual o pimentão. Não tem jeito. Então já aproveito, passo esse reboco, fator 50, que é uma pasta grossa, né? E ela passou esse fator 50 no rosto. Ela acabou ficando pouco tempo no sol, mas foi fritar o peixe lá na cozinha. Subitamente a temperatura estava muito alta do azeite e o peixe, a gordura acabou explodindo e saindo e pegou o rosto dela. Não foi apenas alguns pinguinhos. Realmente pegou uma grande quantidade de gordura fervendo no rosto dela. Mas Deus tinha dado o escape antes. Ela tinha passado o protetor fator 50. Não queimou nada. Agora imagine se não tivesse sido passado o protetor fator 50. Como estaria hoje o rosto dela? Irmãos, Deus é poderoso. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 segundo, daqui a 1 dia, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês. Deus sabe isso. Eu recebi, algumas semanas, eu recebi um e-mail de um rapaz, um moço, me contando a história da vida dele, pelo nosso site lá, o Jesus Vida. E ele deu seu testemunho de como estava a vida dele, a situação dele com a família, a situação com as drogas. E ele confessou, ele disse: eu estou pensando em tirar a minha vida até o final do ano. Só não fiz isso ainda por causa da filha dele, que ia completar 9 anos. Mas ele disse que estava pensando seriamente em tirar a vida dele. O pai dele cristão, mas não dava apoio para ele, estava desempregado, separado, enfim. Todo tipo de problema ele passou para mim. Eu acabei escrevendo para ele, passando todo tipo de informação de como esse nosso Deus é poderoso, é amoroso, e de como ele poderia, e como ele pode, aliás, mudar de vida. E eu desafiei ele. Eu disse: um dia você vai mandar um e-mail para mim, dizendo quão grandes coisas Deus tem feito na tua vida. E eu aguardo esse e-mail ansioso. Não sei se hoje, não sei se daqui a 1 ano, a 10 anos, mas eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Eu tenho certeza disso. A Bíblia diz, em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, para a gente encerrar, a Bíblia diz que o inimigo, o nosso adversário, ele ruge como o leão. A Bíblia não diz que ele é um leão. A Bíblia diz que o inimigo ruge apenas como o leão. Ele quer se parecer como o leão. Ele quer dizer que é um leão. Mas ele não é um leão. Mas nós, muitas vezes, acreditamos que ele é um leão. Não. Hoje, esse inimigo que ruge como um leão, mas não é um leão, não passa de um cachorro morto. Quando você vê o inimigo como um leão, você tem uma perspectiva de vida. Quando você vê o seu inimigo como um cachorro morto, você tem uma outra perspectiva de vida. Quando você vê o seu Deus apenas na nossa dimensão aqui na terra, você tem uma perspectiva de vida. Quando você vê o nosso Deus como um Deus glorioso, que vive numa dimensão eterna e que pode todas as coisas, você tem uma outra perspectiva de vida. Temos que acreditar que nós não somos confundidos. Deus, quando enxerga o nosso coração, Ele sabe quem somos.
Deus não nos confunde. Será que aquele lá pertence para mim? Será que ele não pertence? Não, Deus olha e sabe, aquele é meu. Aquele tem a minha marca, aquele tem a marca da promessa, aquele tem o meu selo. Deus sabe quem pertence a ele. Em 2006, em uma das viagens que nós fizemos, nós estávamos num trem e duas mulheres olharam para mim e para o outro amigo que estava comigo na viagem. Elas olhavam e conversavam e falavam. Elas falavam, são eles. Não, são eles, não tem como não ser eles. São esses caras, não tem. Nós estávamos em um país estranho, uma língua estranha, e essas mulheres falando da gente. Eu entendo um pouco de italiano e acabei entendendo o que elas estavam falando. Então eu perguntei para elas, tudo bem? Como é que vocês estão? Elas ficaram fantásticas, ficaram alegres. Meu Deus, eles estão falando com a gente. Vocês estão bem, tudo bem e tal? Não, a gente está feliz e tal. São vocês, não somos nós quem? Não, vocês são os atores, estavam na televisão hoje de manhã? Não, querido. Nós somos aqui turistas, estamos aqui passeando. Não, são vocês. Eu tenho certeza que são vocês aqueles atores. E a gente tentou desmentir, que na verdade era mentira, a gente não era ator coisa nenhuma, mas elas acreditavam fielmente que nós éramos atores que estávamos viajando pela Itália. No final, não teve jeito, a gente teve que dar autógrafo para elas, dizendo, tudo bem, a gente bota aqui com amor e tal. Isso realmente aconteceu, não é historinha de... Realmente foi verdade. O que eu quero dizer, mais uma vez, que eu falei anteriormente, é que as pessoas podem te confundir e achar que você não é nada. Elas podem te confundir e dizer, isso não vai dar nada. Elas podem olhar para você e confundir e dizer, esse nunca vai ficar curado. Elas podem olhar para você e dizer, esse nunca vai sair da depressão. As pessoas podem nos confundir, mas Deus nunca confunde aqueles que são seus. Eu quero falar com você hoje de como atravessar a tempestade. Por mais que não queremos, algumas tempestades tendem a nos atingir. A diferença é que você tem escolha, permanecer na tempestade ou sair dela. Algumas pessoas não pretendem sair da tempestade, pois lá elas encontram motivos para continuarem a se lamentar sobre as suas vidas, de como são fracas, inseguras, tristes, amarguradas, vivem em um estado de autocomiseração, reclamando de tudo e se sentindo um nada nesse mundo. Mas tenho uma palavra de esperança para você. É hora de recomeçar, de viver o melhor de Deus para a sua vida. Assim como Jesus enfrentava as suas tempestades com palavras de vitória e autoridade, você também pode mudar o rumo de sua vida, se confiar que Deus tem o poder para realizar. Quem sabe seu problema seja financeiro, ou uma doença, ou um casamento em pedaços, a perca do emprego ou desavenças, lembre-se, nada é tão grave que não possa ser restaurado e restituído. Talvez agora mesmo aqueles pensamentos de derrota estejam pairando sobre a sua cabeça e forçando a desistir, deixando o barco ir contra as pedras. Não se intimide, aguente firme e continue acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir em sua vida. Não sei o quanto tempo ainda vai demorar, mas pode ser ainda hoje que a resposta chegará. A mesmo que de repente demore um pouco para vir, mas lembre que Deus está lutando suas batalhas e preparando o melhor para você. Em Mateus 11, 28 diz, vinde a mim a todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós nunca gostamos de terminar sem lhe dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Você poderia orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração e eu o farei meu Senhor e Salvador. Nós acreditamos que se você fez esta oração, então acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma ótima igreja baseada na Bíblia e nós temos a certeza que Deus irá levar você para lugares que você jamais sonhou.